Obrigado, Deus, tu és fiel. Nós dependemos de ti, Senhor Pai, para vivermos uma vida que te honre. E nós não conhecemos a tua voz em outro lugar, a não ser na tua palavra, Deus. Nós que conhecemos tão pouco, Senhor Pai, precisamos conhecer e prosseguir te conhecendo. Às vezes, Senhor Pai, as pessoas querem algo além da tua palavra, como se já tivessem esgotado essa palavra eterna. Essa palavra, Senhor Pai, ó Deus, que permanece para sempre. Que nenhum de nós, Senhor Pai, cometa a loucura de achar que nós precisamos de algo mais. A tua palavra diz que tudo que é necessário para a vida e a piedade nós temos, Senhor Pai, revelado perfeitamente para nós. Que nós sejamos sábios, que o teu Espírito, Senhor Pai, nos conduza, porque nós sabemos que as palavras, Senhor Pai, não podem se transformar em poder, aquecer o coração, produzir afeições espirituais, a não ser que o mesmo Espírito que inspirou a palavra também trabalhe em nossos corações, porque senão serão palavras ao vento. Alguém do nosso lado pode ser extremamente tocado, moldado, enquanto, ó Deus, nós mesmos não temos nada, porque nós dependemos de Ti. Que todos nós tenhamos a graça, Senhor Pai, de realmente, Senhor Deus, sermos pastoreados pelo Teu Filho amado, através da Sua voz, somente na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cear daqui a pouco, né? E alguém aqui da igreja me perguntou outro dia, por que a Bíblia diz que Deus fez de Cristo maldição, não é? E não simplesmente maldito, não é? Mas a própria maldição. Eu respondi rápido e disse que falaria com mais calma. Em Gálatas 3, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente, Paulo diz, é óbvio que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Nós, sempre que celebramos a ceia, diariamente nós voltamos à cruz. A cruz não é controversa em nossa cultura. Ela sozinha talvez seja o símbolo mais famoso de todos os tempos. Não é? Reconhecível em todos os lugares. E é um objeto visual, uma insígnia, um símbolo, e o símbolo mais visível e familiar, então, em toda a história da humanidade. Nunca houve um símbolo como a cruz. Está em toda parte. E a verdadeira questão é: por que é tão importante? Por que não podemos esquecer? Porque mesmo no céu, Jesus ainda carrega as marcas da cruz. Essa questão, nós podemos ter ideias diferentes quando olhamos para a mesma coisa, o que é trágico, não é? Já que quando a coisa é importante, ter um significado correto, ter o significado errado em nossas mentes faz nós perdermos o que aquilo é. E Constantino, por exemplo, pensou o quê? Que significava o quê? Todos nós conhecemos a história que no século IV, não é? Ele se converteu ao cristianismo. Isso foi importantíssimo para o cristianismo se expandir como se expandiu. E ninguém sabe exatamente como foi a história. Uma história que é mais conhecida, não é? Muitos duvidam dela. Enfim, isso não importa muito. E o que importa é o que acabou acontecendo por causa dessa virada na vida de
Constantino. Não importa muito o que Ciro, por exemplo, pensava exatamente quando foi usado para levar o Filho de Deus, os filhos de Deus para casa. Não importa muito o que Nabucodonosor realmente entendia. A verdade é que todos esses grandes poderosos da história tiveram que, como Provérbios diz, o coração do rei é como um ribeiro de água nas mãos do Senhor. Nós sabemos que Henrique VIII não estava encantado com o Evangelho, mas que foi fundamental para a reforma, que a Inglaterra se voltasse. Nós tivemos então a geração mais incrível que viveu, que são os puritanos, e tudo dependeu daquela virada, ainda que nós desconfiemos dos próprios motivos de Henrique VIII, quando o faraó finalmente manda o povo de Israel ir, ele não conhecia Deus exatamente como Moisés conhecia, mas ele teve que fazer parte da história. Quando Pilatos mandou Jesus para a morte, ele não sabia exatamente tudo que estava envolvido, mas a Bíblia diz que eles fizeram tudo aquilo que a mão de Deus e o seu decreto eterno determinou. Então, Constantino declarou a civilização ocidental como uma civilização cristã, porque o Império Romano inteiro então se tornou cristão por causa dele. E aconteceu que a história conta que antes de uma batalha ele estava com medo de perder a batalha e ele decidiu orar ao Deus Supremo para vencer. E quando ele olhou para o céu, ele teve uma espécie de visão, e acima do sol, ao meio-dia, ele viu uma espécie de cruz no céu, e ele então pensou, com aquele sinal eles iam conquistar a peleja, e ele colocou as duas primeiras letras do nome de Cristo no escudo dos soldados, e ele venceu a batalha, e o resto é história. Não é? Agora, o que isso tem a ver com a cruz? É uma história interessante. Soldados com escudos, com o símbolo da cruz. Antes da vinda de Cristo ao mundo, a cruz era a forca, a cruz era a cadeira elétrica, a cruz era só a pior coisa com que você podia. A cruz era a câmara de gás, a cruz era a guilhotina, e ela não significava conquista, vitória de exércitos. Ela não significava essas coisas como Constantino acabou vendo. A cruz não era um símbolo de força. A cruz era um símbolo de fraqueza. Jesus nos salvou na mais profunda fraqueza. Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais poderosa do que a força dos homens. Ele venceu tudo numa cruz. A cruz não era um símbolo de conquista, era um símbolo de você ser conquistado e ficar tão à mercê do seu inimigo que ele podia colocar você para ter a pior morte imaginável. Quando Cristo aparece, é surpreendente que a Bíblia pegue a cruz, que tinha toda essa história, um símbolo familiar para todos aqueles povos do mundo antigo, e transformou no símbolo mais reconhecível da história humana. Então, John Stott, em um dos seus livros, não é um livro pequenininho, mas muito famoso, chamado A Cruz de Cristo, nele ele diz sobre esses 5 versos que nós lemos, esse Gálatas 3, de 10 a 4, ele diz assim: esses versículos constituem uma das exposições mais claras da necessidade, significado e consequência da cruz. Paulo se expressa em termos tão rígidos que alguns comentaristas não foram capazes de aceitar o que Paulo diz. Por exemplo, a W.F. Blunt diz assim: a língua aqui é surpreendente, quase chocante, e então é ofensiva. Então é interessante, John Stott diz que essa talvez seja a exposição mais clara
da nossa necessidade, do significado da cruz, das consequências da cruz. E quando a gente olha para a cruz, a gente sabe que nunca vai pregar ela à altura que ela tem. Cada sermão sobre a cruz ficará aquém do que Deus fez. Na verdade, como eu já disse, aquela sexta-feira é a razão pela qual Deus fez o mundo. Ali estava o centro do plano de Deus, que em sua sabedoria infinita, Ele sabia que traria a maior glória à sua graça por toda a eternidade. Então, quando pregava sobre a cruz, sempre eu estava um pouco tenso, mas eu descobri que era tolice. Nunca nós vamos chegar à altura da cruz. Nós sempre sabemos que temos mais a falar a respeito dela. Acho que é provável a gente olhar sempre e ver ela se expandindo diante de nós. Então, por que da cruz? Por que, por exemplo, o John Stott falou assim? Porque é tão central, e o que realmente aconteceu e o que realmente nós estamos celebrando na Santa Ceia hoje, e porque Paulo usa essas palavras tão chocantes para muitos, tão a necessidade. Então, dê uma olhada em algumas frases, aqui. Uma das coisas que eu acho que a gente esquece é que no começo, no verso 10 e 11, ele não diz a questão central do ponto de vista da Bíblia, a questão central da vida. Não é que a cruz é a questão... Paulo não está falando sobre a questão central da Bíblia, mas da vida, da existência. Não é? A principal coisa que precisamos, o que é a vida? Tudo sobre a vida diz respeito à cruz. Está nessa pequena frase aqui no verso 11: ninguém será justificado diante de Deus. E isso é o que nós mais precisamos. Por que Satanás vai ficar para sempre condenado? Porque não há como ele ser justificado, porque Deus não fez nenhum plano para isso. Por que alguém é justificado? Não é porque essa pessoa usou o seu livre-arbítrio e resolveu, porque você vê, nenhum anjo se arrepende, nenhum anjo é salvo, nenhum anjo quer ser salvo, como nenhum homem. Porque são escravos das trevas, e as trevas não estão fora dos anjos caídos ou dos homens, as trevas estão dentro, elas estão na fonte da vida, da existência, e é disso que nós precisamos. Essa é a questão: como podemos viver diante de Deus? Esse termo é um termo muito grávido de significados, não é? Há muitos lugares na Bíblia, no Antigo Testamento, há lugares onde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, ande diante de mim. Como nós vamos fazer isso? Óbvio que isso é metafórico, não é? Deus não faz parte do mundo físico. Nós falamos de que há pessoas, eu quero essas pessoas pelas minhas costas, não, sabe? Eu não quero essa pessoa diante de mim. Nós falamos: essa pessoa falou pelas minhas costas. A pessoa não estava nas minhas costas, a pessoa estava em outro lugar, não é? Nós estamos usando metaforicamente, que é o oposto de estar diante de mim. O que se refere é isso: andar diante de alguém, quando Deus diz para Abraão: ande diante de mim, é ter um relacionamento de total transparência. Andar diante de Deus significa onde você pode vê-lo e ele pode te ver com transparência e deleite. Você pode estar diante de Deus, todos vão estar diante de Deus um dia, mas não assim. Aqui, estar diante de Deus é estar diante de Deus sem vergonha, sem terror, sem medo, sem nada a esconder,
Não é que alguém possa esconder algo de Deus, mas o homem tenta, não é? Adão tenta mentir para Deus, tenta se esconder atrás de uma árvore. Você racionaliza, você inventa desculpas. É estar sem vergonha, nada a esconder, olhando face a face. Não é? E Jean-Paul Sartre, né, um dos grandes filósofos, escritores, existencialista, ele disse que o inferno é ser observado. Não é? Por isso ele disse que ele não podia acreditar em Deus, porque senão seria um inferno. Porque o inferno é ser visto, o inferno é ser observado, o inferno é saber que alguém sabe o que você pensa, saber o que está mais profundo dentro de você. E você sabe que ele disse: o inferno, então, são as outras pessoas. Mas se você olhar para os trabalhos dele, ele diz que a ideia de ser observado, fazer com que as pessoas olhem dentro de você, não é, e saibam o que está lá, isso é o inferno. Ele diz: nós queremos saber o que está dentro das pessoas, mas temos um horror de saber, de pensar, de imaginar que as pessoas saibam o que está dentro de nós. Porque nosso mundo é feio, queridos, nosso mundo é horrível, mas nosso mundo é pouco feio perto do mundo feio que está dentro dos homens. A maior parte do orgulho dos homens não sai para fora. A maior parte da sua inveja, do seu ódio, dos seus sentimentos amargos, nunca sai para o mundo externo. Fica lá. O coração dos homens é muito mais feio do que o mundo que nós vemos. O coração dos homens, que é o mundo que Deus vê, é muito pior que a sociedade que você vê. Porque a sociedade, a cultura que vemos, é aquilo que o homem deixa escapar, não é? Mas você vê, Sartre diz, ele treme só de pensar que alguém pudesse saber o que está dentro. Imagine se eu aqui nesta noite falasse: olha, eu vou escolher alguém aqui e nós vamos falar dessa pessoa, tudo que ela pensou da hora que amanheceu até agora. Ninguém ia querer ser essa pessoa. Isso é verdade na nossa condição atual. Gênesis 3 diz que essa é a nossa condição atual, que sentimos necessidade de nos escondermos. Nós sentimos necessidade de controlar o que as pessoas sabem sobre nós de fato. E só conseguimos viver sem um inferno final, como Sartre diz, sabendo que as pessoas não podem saber tudo o que está dentro de nós. Mas há um conflito dentro de nós, porque há uma parte de nós que quer desesperadamente ser conhecida. E queremos viver esse tipo de vida de transparência. Agora, como podemos fazer isso? As pessoas vão pedir, Deus diz, que as montanhas caiam sobre eles e escondam eles da face do que está sentado no trono e do Cordeiro. Você vê o desejo de esconder-se de Deus é tão grande que era melhor uma montanha cair sobre mim, eu ser esmagado. Esse é o problema. Como a gente faz isso diante de Deus? Como você vive uma vida de autoesquecimento? Como você vive uma vida em que há um fim dessa autoconsciência de que o que está dentro de você precisa ser controlado e escondido? Uma vida em que você não se preocupe com a aparência, nem com o que você pode revelar, com o que você não pode revelar. Isso é o que queremos. Isso seria um céu. Eu vi alguém contando que uma das principais razões pelas quais ela, sendo um excelente músico, nunca conseguiu uma grande carreira, era porque quando ninguém estava olhando, ele realmente conseguia executar as peças mais difíceis da música composta, não é? Mas quando ele estava
diante de uma banca de examinadores, nunca ele ia tão bem quanto ele ia. Ele não aguentava, ele mal conseguia controlar-se. Então, nunca a grande execução dele, quando estava sozinho, ou quando estava numa roda de amigos, alguém mais chegado, era uma coisa, mas quando ele estava naqueles ambientes onde a pressão era grande, os olhos daqueles analisadores estavam fixos nele, ele desmoronava, ficava morrendo de medo e não aguentava. Não aguentava o exame minucioso, mesmo ele sendo excelente. O que estamos falando aqui nessa pequena frase diante de Deus é ter um tipo de vida que faz o homem comparecer diante de Deus sem medo, não é? Sem o medo que naturalmente um pecador sente, até de que outro pecador o conheça completamente, que dirá aos olhos de Deus. Em outras palavras, você nunca está tremendo, você nunca está assustado, você nunca tem que esconder, controlar. Portanto, é disso que trata a vida. Se você tivesse isso, todos os seus problemas acabariam. Ansiedades, medos. Se você tivesse isso, teria aquilo que é a vida realmente. No entanto, naturalmente nós não temos. Por que não? Bem, no versículo 10 diz assim: todos aqueles, pois, que confiam na observância da lei para estar apresentável, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quem não permanecer perfeitamente em todas é maldito, está debaixo da maldição. Essa é uma passagem muito importante. Diz que a lei de Deus, apesar de muitos cristãos querem se agarrar à lei de Deus, a lei de Deus tem uma maldição ligada a ela. E se você conhece o Antigo Testamento, você sabe que essa é uma linguagem de aliança. A lei de Deus tem uma maldição ligada a ela. Aqui Paulo cita Deuteronômio 2 vezes. Como eu já disse várias vezes, os escritores do Novo Testamento não dizem que estão citando a Bíblia. Se você não conhece o Velho Testamento, você não sabe o que eles estão citando. Mas todos nós devíamos conhecer o Velho Testamento, não é? Então Paulo cita Deuteronômio 2 vezes. Ele diz: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. É uma citação de Deuteronômio 27. Então ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É outra citação de Deuteronômio. Se você voltar a Deuteronômio, você vai ver que é um livro muito interessante, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio são os sermões que Moisés pregou quando ele sabia que não ia entrar na terra e que já estava para morrer. Ele quis que todo mundo relembrasse todas as coisas. Então Moisés pregou uma série de sermões, relembrando tudo naqueles 40 anos. À primeira vista parece uma série de leis, muitas coisas que Deus quer que eles façam. Faça isso, não faça isso. Então, no final do capítulo 27 de Deuteronômio, nós temos um longo conjunto de maldições. E se você fizer essas coisas, você vai ser amaldiçoado. Eu vou trazer maldição, e vou trazer essa maldição, e vou trazer aquela maldição. E quando você chega no capítulo 28, ele diz: mas se você fizer o que está de acordo com a lei, esta bênção, e esta bênção, e esta bênção será sobre você. Na Bíblia, a lei nunca é abstrata. A lei é sempre pactual. Portanto, a lei sempre é relacional. É muito importante nós nunca podemos esquecer isso. A lei não é só um conjunto de regras, alguém que inventou determinadas regras. A lei sempre é pactual, relacional. Eu tenho que dizer isso várias vezes, porque isso facilmente
foge de nós. A lei de Deus nunca é dada apenas para ser obedecida. Tem que ser obedecido isso. Isso é um conjunto de regras. A lei de Deus sempre forma as estipulações da base do relacionamento com Ele. Essa é a razão pela qual existem maldições e bênçãos. E na Bíblia, só Deus abençoa e só Deus amaldiçoa. As maldições são sempre a perda do relacionamento com Deus. O que será dito finalmente para os homens? Apartai-vos de mim, malditos. Nunca mais. Nenhum relacionamento, nenhuma fagulha, porque o homem experimenta hoje muitos raios da beleza de Deus. Mesmo os homens não regenerados. Ele sente alguma alegria no relacionamento com filhos, então, isso ainda é um raio da luz de Deus no homem. Ele pode ver o sol, a terra e sentir uma alegria na beleza, apreciar uma música, esse ainda é um raio da luz de Deus. A bênção é sempre a intimidade do relacionamento. Não é como governo, que você não vai para a prisão, simplesmente. Infelizmente, quando as pessoas não entendem a lei, como ela é pactual, relacional, as pessoas pensam nisso. O inferno é como a prisão e o Deus é como o governo. Não cumpriu as leis, as regras, você vai para a prisão. Mas não, no coração de todo relacionamento está a lei. E ao mesmo tempo o propósito da lei realmente em Deus é o relacionamento. Jesus tinha um relacionamento perfeito com seu Pai, portanto, ele cumpriu perfeitamente a lei. Então deixe-me dar uma ilustração para mostrar que o que é isso, não é? Isso devia ser óbvio para nós, não é? Pense em um casal que está namorando e eles chegam, depois de certo tempo, à conclusão de que eles querem se casar, o que é uma aliança. Então, eles estão pensando nisso e eles se sentam num lugar para conversar sobre esse passo importante que é viver como casados. E eles dizem, vamos descobrir as coisas que nós mais gostamos, nossas paixões, o que é realmente importante para nós. Vamos colocar isso um para o outro. E então, por exemplo, a mulher começa a dizer, olha, por exemplo, tem 3 coisas que eu acho insuportável. Eu não suporto o cheiro de cigarro. Eu não posso conviver num ambiente que alguém está fumando. Eu não posso ficar perto de alguém que fumou. Eu não posso... O cheiro... Todas essas coisas são totalmente insuportáveis para mim. Para algumas pessoas, isso pode ser trivial, sem importância, mas para mim é uma coisa insuportável. Eu simplesmente não posso ficar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma sala que alguém está fumando. E eu simplesmente não aguento, eu não posso. E ele diz assim, tudo bem, mas eu fumo. Eu vou fumar na mesa, vou fumar no quarto, eu vou fumar na sala, eu vou fumar no carro, vou fumar em todos os lugares. Eu fico feliz quando eu fumo. E foi muito bom você me falar sobre isso, que você não suporta, mas eu fumo, eu vou fumar. E ela diz, olha, eu quero deixar bem claro outra coisa. Nós somos pessoas bem-sucedidas, nós ganhamos muito dinheiro. Mas eu não quero que nossos filhos vivam um padrão de vida com todo o dinheiro que a gente ganha e que a gente viva uma vida, ter uma casa na praia, uma casa em outro lugar, ter 4 carros. Eu não quero. Apesar de nós dois ganharmos muito dinheiro, eu tenho uma ideia de que a gente pode fazer algo mais útil do que simplesmente ir aumentando o nosso padrão de vida e achar que o dinheiro que nós recebemos é só para a gente realmente gastar tudo conosco mesmo da maneira mais pomposa possível. E eu queria achar meios interessantes a gente viver uma vida boa,
mas achar meios de nós usarmos esse dinheiro de uma maneira mais interessante. E eu não quero ter tantas casas, tantos carros, tantas e tantas coisas, viajar pelo mundo. E eu quero viver em comunhão com pessoas, que a nossa vida possa ser enriquecida, não é? Enfim, a pessoa explica tudo isso. E ele diz: eu ao contrário, né? Eu gosto eu vou querer ter aquela casa na montanha, casa na praia, vou querer ficar viajando pelo mundo. E aí eles conversam, tem essa conversa, e no final ele diz: tudo bem, essa conversa foi excelente, eu estou muito feliz por ter conversado a respeito disso. E agora, vamos casar? Ela diria o quê? Não. Como assim? Tudo que eu não suporto, você diz que gosta, que você vai fazer, que é o que você quer. Agora, o que ela está fazendo? No coração de todo relacionamento está uma lei, não é? Você precisa conhecer as paixões e as convicções da pessoa que você ama, e ela as suas. Você não pode simplesmente, para você honrar aquele relacionamento, você ser realmente amoroso, aquilo que aquela pessoa falou tem que ser importante para você. Você não pode simplesmente viver da maneira que você sempre viveu. Não, eu fumo, eu sou uma chaminé. Você odeia cigarro? Então, eu fumo, você odeia, eu fumo. Vamos casar? Você não pode simplesmente pisar nas leis do amor. Pode, mas não vai dar certo. Não vai ter relacionamento. No Antigo Testamento, sempre que há um relacionamento entre um homem e uma mulher, em casamento, entre Deus e um ser humano, entre reis, entre povos, eles cortavam uma aliança. E eles dizem: olha, nós podemos ter um relacionamento, mas para termos esse relacionamento, a menos que determinadas regras sejam obedecidas, sejam pontos comuns da nossa vida, não tem como nós termos aliança. Então os reis diziam os seus termos. E nós honramos isso. E se honramos isso, nós temos o quê? Bênção. Nós temos abraço. Nós temos comunhão. Nós temos relacionamento. Se nós somos amaldiçoados, o relacionamento vai ser quebrado, vai ser cortado. Nós podemos insistir, mas o relacionamento vai ser um inferno e vai ser quebrado. Na verdade, não pode ter um relacionamento assim. É por isso que os relacionamentos do mundo são tão ruins. E as pessoas são tão infelizes nos casamentos, etc. Há pessoas que amam sem nenhuma estrutura de aliança. Amam, entre aspas, amam numa definição. E as pessoas que amam assim, o jargão moderno começou a chamar de pessoas codependentes. Uma pessoa codependente é o quê? A pessoa diz que ama o marido. Ele bate nela, ele é insuportável, ele é grosso, mas ela ama, ela não pode viver sem ele. Ela suporta ser pisada, ou então o cara, marido, não é? Suporta ser maltratado, ser humilhado, ser desprezado, ser ofendido, ser desrespeitado, porque ele não quer perder aquele amor. Isso não é amor. Chamam isso de codependência. Aquela pessoa está disposto a ser pisado o tempo inteiro para ter um relacionamento. Agora, nem sempre estão usando essa expressão, mas está ficando velha, né? São de pessoas sem limites. E isso vai mudando o nome, porque as teorias vão mudando o nome. O que significa é que eu entro em um relacionamento e eu não me importo se você pisa em mim o tempo inteiro. Eu não ligo se você faz as coisas que eu odeio o tempo inteiro.
Eu não me importo se você pisa nos meus valores. Eu não ligo o que você faz com meus amigos, com a minha família. Eu ainda vou estar no relacionamento. Eu vou deixar você me pisotear. Eu vou estar naquele relacionamento de qualquer forma. Veja, não há nenhuma estrutura de aliança nisso. Nenhuma. Não há nada em que você realmente segure a outra pessoa. Não há bênção nisso. É um inferno. Não há intimidade real nesse tipo de relacionamento. É claro, sem maldição, você nunca os corta. Nunca há um limite. Nunca há maldição. Você depende tanto daquilo que nunca há um ponto onde há uma maldição. Agora, aqui está a diferença. Quando você entra em um relacionamento com um homem e uma mulher para se casar e tem a ver com um corte, porque a outra pessoa não vai honrar nada, como nessa ilustração, isso é extremamente doloroso e destrutivo. E aqui está o problema. Deus é diferente de qualquer outra pessoa. O que eu posso fazer? Essa mulher, por exemplo, aqui disse: eu não vou casar com você. Não vou casar com você. Não vou ter um relacionamento com você. Eu vou viver a minha vida. Nós conversamos, eu cheguei à conclusão, apesar de eu, a princípio, gostar de você, que nós não podemos ter um relacionamento. Então não vamos ter. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. Não vamos casar. Mas o problema é que com Deus há uma diferença muito grande. O relacionamento com Deus não é opcional. Você não pode fazer isso. Entende? Quando você diz para alguém: não vou casar com você, você vê. Você vai viver a sua vida e o outro vai viver a sua vida. Não vai haver maldição, porque não vai haver... como não havia compromissos e você ia viver só sem o limite, não é? Então você não tem um relacionamento. Mas com Deus não é opcional, não é? Eu não preciso casar com você. Eu não tenho que ser seu amigo. Se você é uma pessoa que o tempo todo não me respeita, se você fala de mim por trás, se você é falso, eu não tenho que ter um relacionamento com você. Não tenho. Eu posso simplesmente viver a minha vida. Mas eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Você também. Nós não podemos simplesmente viver a nossa vida. Eu fui criado e construído para isso. E por isso, no versículo 12, diz: a lei não se baseia na fé. Pelo contrário, o homem que faz essas coisas, a lei, viverá por elas. Ou em outra versão: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. O que significa é que, a menos que você esteja disposto a ouvir a lei de Deus e se comprometer com isso, você está debaixo da maldição dele. Você não tem como romper esse relacionamento. Você não tem como dizer: viva a sua vida, eu vivo a minha. Deus nada a ver um com o outro mais. Não. Não é? A menos que você viva segundo aquele conjunto de leis do relacionamento que é inevitável que você tenha com ele, você está debaixo da maldição. Você é amaldiçoado. Deus diz: eu sou santo. Deus diz: não minta, não roube, não seja egoísta, não faça isso nem em pensamentos, nem em sentimentos. Ele diz coisas, e se você não fizer isso, tem que haver a maldição. Não pode simplesmente não haver. Não é como as outras alianças, que elas podem não ser feitas. Deus não é codependente, como muitos são, muitos de nós somos, que alguém possa pisar, desonrá-lo e nunca ser amaldiçoado, porque ele depende tanto daquilo
que ele vai suportar ser pisado sem que haja maldição. Deus não é codependente. Aqui está o problema. Sem Deus, nós morremos, porque nele nós existimos, respiramos e nos movemos. Não podemos viver a menos que cumpramos a aliança. Não podemos viver se nós formos separados dele. Não podemos viver. Ele é o elemento pelo qual nós fomos feitos para viver. Nós temos que ter Deus, ou nada em nós será menos que um caos sem fim. Como eu disse, o homem no mundo ainda, tudo que ele experimenta, todas as alegrias, ainda é algo que está fluindo de Deus. No inferno não há alegria nenhuma, não há mais nada, não há qualquer tipo de possibilidade de amizade, companheirismo. Todas essas coisas que o homem desfruta no mundo ainda é uma luz fluindo de Deus. Não há nada bom fora de Deus, totalmente. Quando alguém finalmente é totalmente excluído de qualquer luz vinda dele, não há luz nenhuma. Mas Paulo diz que nós não o temos. Todos nós somos filhos da ira, estamos amaldiçoados, e por isso que algo tem que ser feito. E é por isso que as pessoas podem lutar com o seu humanismo, elas são infelizes. É por isso que Deus pode dizer: não há paz para o não há paz. Eles estão debaixo da maldição. O final do capítulo 13 de João é: sobre eles permanecem a maldição. E o que a cruz fez? O que temos? Versículo 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, essa maldição, tornando-se uma maldição, ou maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Outra versão: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição, essa foi a pergunta da pessoa, por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então não se distraia, maldito é todo mundo que está pendurado no madeiro. Se você voltar para Deuteronômio, verá que uma pessoa que estava pendurada em uma árvore era normalmente apedrejada até a morte. Depois penduravam ela na árvore, no madeiro, em vez de ser enterrado. O que normalmente acontecia, se alguém morresse, como agora, são enterradas com respeito, com você mesmo naquela época, quando alguém morrer com honra, então entregaria a família para amorosamente enterrar, enfim. Em vez disso, se houvesse uma maldição sobre a pessoa, se houvesse blasfêmia, se a pessoa morresse em resposta à quebra do pacto com Deus, a pessoa não era executada apenas, mas depois era pendurada, não é? Isso não é tão incomum naquela época, não era só em algum lugar, não é? Era uma prática muito antiga, não é? Em todos os povos. Você pendurava o inimigo na muralha, você vencia o inimigo. Não foi o que fizeram com Saul e Jonatas? A luta foi tão grande, eles odiavam tanto Saul e Jonatas, que eles tinham que... Você pendurava o inimigo em um mastro, na muralha. Para quê? Para ser um aviso. Claro, também era degradante alguém pendurado, morto, apodrecendo, em vez de ser enterrado honrosamente, não é? Isso também fazia parte da maldição. Então Paulo ressalta que no Antigo Testamento, quando alguém era executado por quebrar a aliança, para mostrar que a execução era parte da maldição, em vez de ser enterrado imediatamente, eles eram pendurados no madeiro. E Paulo, é claro, compara Cristo a isso. Os romanos faziam isso também. Mostrava: olha o que essa pessoa que fez contra Roma merece. Agora todos vão vê-la apodrecer aí, à vista de todos, vão vê-la morrer,
e que isso sirva de exemplo da maldição do Império Romano sobre quem age assim. E ele diz: Cristo foi pendurado em um madeiro porque ele se tornou a maldição. A questão que significa, esse é o lugar onde John Stott diz que os comentaristas ficam tão assustados, comentaristas supostamente bíblicos, mas que não acha que isso aqui não é a cultura, não vai aceitar. Vamos falar sobre Jesus como um exemplo, catalisador social. Isso aqui é horrível demais, né? E eles então se afastam da realidade da cruz. Por isso que a cruz é um escândalo para o homem natural. Não somos, porque não pensamos nisso, mas eles pensam. Muitas pessoas na igreja hoje não ficam chocadas com a cruz, porque eles não entendem a cruz. Mas logo que ele começa a entender, eu posso aceitar um Deus que faça isso, aquilo, um Deus que não... Porque ele não vê que o homem está debaixo da maldição de verdade. Ele fala que está debaixo da maldição, mas ele não pensa muito sobre o que isso é. E eles vão falar de Jesus como pense como, olha a cruz, uma coisa maravilhosa. Eles não viram a ofensa. E aí foram levados pelo Espírito a ultrapassarem a ofensa. Eles nunca viram a ofensa. Então, depois de, por exemplo, quando eu li isso, quando eu era um garoto, né, e nessa obra, por exemplo, ele gasta bastante tempo dando a construção em grego, para que não haja nenhuma dúvida do que isso significa, não é? Mas aqui, mesmo no grego, está dizendo isso, que ele não foi só amaldiçoado. Lá diz que ele se tornou maldição. Não vamos gastar o tempo que ele gastou falando como o grego mostra isso. A tradução está de acordo. O que significa? Isso é muito forte. Não diz que ele foi amaldiçoado, mas que ele se tornou a maldição. O único lugar em que temos algo parecido é 2 Coríntios 5, 21, onde diz que ele foi punido pelo pecado. Diz assim, em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você vê que aqui fala que fez ele pecado. Não é? Como lá, maldição. É o único lugar que aparece algo parecido. Você diz, bem, é apenas metafórico. E é isso que todos os comentaristas lá querem dizer e depois tentar apagar ao máximo a ofensividade que eles veem. E é isso que John Stott quis mostrar, não é? Ao gastar um certo tempo falando sobre o grego, para mostrar que você não poderia fugir assim facilmente. O que significa dizer que não apenas que ele foi amaldiçoado, mas que ele se tornou a maldição. Foi isso que a pessoa perguntou. Mesmo no sermão, nós não podemos falar tudo o que deveríamos a respeito disso. Mas, primeiro de tudo, nos ensina que ele foi punido infinitamente, realmente. Quando eu digo, é claro, significa que ele foi punido, significa simplesmente, é claro, que ele realmente sofreu uma inflexão terrível. Diz que ele, na verdade, foi punido por nós, em nosso lugar, mas isso não é tudo. Não basta dizer que ele recebeu uma punição, que a maldição é uma punição. O que o texto está dizendo é que ele foi feito a punição. Em segundo lugar, nos diz como foi a punição e o que realmente afetou Jesus, que é o que nós celebramos na Santa Ceia hoje. Com isso significa, lembre-se, essa é a linguagem da aliança, como eu disse. A lei está ligada à aliança, que está ligada ao relacionamento. Quando você pensa na palavra maldição, infelizmente você fica com aquelas ideias bobas que a palavra maldição foi associada em filmes horrorosos, a maldição da múmia, não é? E aí você traz essas ideias, quando você vê Deus falar maldito, você está pensando só, colocou uma maldição na pessoa, igual aquele filme, a maldição da tumba de Tutancâmon.
Então a maldição pode ser qualquer coisa, mas quando você está pensando assim, a maldição pode acontecer lá, o cara que abrir a tumba, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a maldição aqui é sempre a perda do relacionamento. O Éden, Deus diz o que para eles? Agora esta terra é uma terra maldita. Maldita é a terra por tua causa. Você é maldito. Você está separado de mim com sua vida, você vai morrer. Toda a criação agora entrou em colapso de morte. Por quê? Porque está separado da fonte da vida. Agora você sabe o que aconteceu com Jesus na cruz. A maldição de Jesus não era os cravos perfurando a mão. Não era o chicote, não era a coroa de espinhos. Não era o buraco do seu lado. A maldição era o buraco em seu coração, onde o Pai estava por toda a eternidade. Era o buraco vazio, onde o Pai sempre esteve e agora não estava. A maldição é a perda de Deus. Mas às vezes eu estou fazendo isso por completude. Nós precisaríamos expandir. O nível da dor na perda de um relacionamento depende completamente do nível de relacionamento que você tem com a pessoa. Quando um conhecido diz, olha, eu te odeio, estou andando na rua, um cara diz assim, eu te odeio, vi você escrever na internet, te odeio. Não dói tanto. Não sei o que é aquela pessoa. É lamentável que ela me odeie, mas não diz muita coisa para mim. Embora cause uma dor, não gosto de andar pela rua e um ser humano dizer que me odeia. Agora, é muito diferente quando você descobre que alguém que era seu amigo te odeia. Ou age de uma maneira odiável com você. Isso dói. Mas se fosse o seu melhor amigo, doeria mais. Agora, se o teu pai te falar, eu te odeio, isso dói muito. Se um filho falar para um pai, eu te odeio, aí não é como um estranho na rua. Dói muito, não é? Se o teu cônjuge te falar, eu te odeio, eu te desprezo, eu tenho nojo de você, aí dói muito, muito, muito mais do que o estranho na rua que pudesse dizer isso porque leu alguma coisa que eu escrevi. Agora, quando você chega ao relacionamento do pai com o filho, nós estamos além de toda a imaginação. Nunca houve um relacionamento como esse e nunca haverá. Ele nunca teve início. Ele é simplesmente perfeito. O pai, o filho, infinitos, num relacionamento infinito, através do Deus infinito, Espírito Santo. Então as pessoas estão sempre sendo devastadas pela perda do relacionamento. Quase todo mundo que vai falar com você sobre um grande problema é a perda do relacionamento. O marido, a esposa, o filho, o amigo. As pessoas quase sempre estão devastadas porque perderam algum tipo de relacionamento. E pastores veem isso o tempo todo. Se você é apenas um amigo, e às vezes tem pessoas que nunca superam a rejeição daquela pessoa que foi seu amigo. Ou a rejeição de um filho, a rejeição de um cônjuge. Não é? Eu quero dizer que é isso. Isso é pior do que uma simples cicatriz. Isso é pior do que tortura. Isso é pior do que prego nas mãos. Pior do que coroa de espinhos. Quando se trata do que Jesus experimentou na cruz, há o famoso sermão de Jonathan Edwards chamado A Agonia de Cristo. É sobre isso.
Ele diz: por que Jesus estava suando sangue? Por que Jesus se prostrou ali? Jonathan Edwards diz: em toda a sua vida, ele teve esse relacionamento perfeito com o Pai. Tirar o Pai era criar um buraco infinito no coração de Cristo. Nenhum outro relacionamento, ninguém que vai ficar a vida inteira, eternamente no inferno, vai experimentar nada parecido com o que Cristo fez, porque o homem nunca teve a relação com Deus que ele teve. O que ele perdeu, ninguém jamais vai perder. Ou seja, o inferno dele é o pior de todos os infernos imagináveis e somados. Não é que ele foi para o inferno, nós estamos falando da cruz. Então, como um homem aqui, ele teve uma vida de comunhão perfeita ainda com o Pai, como teve por toda a eternidade. E em determinado momento ele se virou para onde o Pai estava e não tinha nada lá. Eu disse que mesmo a alegria que um homem sente, ainda um homem caído do pôr do sol, ainda é algo que está fluindo de Deus, da luz de Deus. Um dia isso vai ser tirado totalmente. E vai ser como um verme que nunca morre, não é? Vai ser como uma chama que queima sem nunca consumir. Ele se virou para onde o Pai estivera e não havia nada lá. Nenhuma luz do sorriso, da alegria, da comunhão. O Pai o amaldiçoou. Você agora vê o que significa? Isso é um pouco difícil para nós, porque alguém diz: bem, ele sabia que era apenas por um tempo. Não quando ele perde isso. Quando diz ele sofreu por nós, deve significar que ele experimentou o que nós experimentaríamos num patamar infinito, que era como ele se relacionava com o Pai. Ele sentiu uma noite sem fim, uma escuridão sem fim. Até as pessoas aqui na terra que pensam que não tem Deus, todos os homens, eles têm Deus ainda. Eles têm Deus em todo lugar. A Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos, nele todas as coisas são mantidas juntas, em nós. Quando realmente perdemos Deus, tudo vai desmoronar dentro de nós. Nossa capacidade de amar um filho, nossa capacidade de se alegrar com o esporte, nossa capacidade de se deleitar com o sabor, com o som, nossa capacidade de certa tranquilidade em alguns momentos, tudo vai acabar para sempre, quando finalmente Deus se retirar totalmente a sua luz do homem. É isso que o inferno é. Estaremos uivando de miséria. Não haverá nada de bom, nenhuma esperança, nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de comunhão possível com alguém. Todos vão enfrentar o inferno sozinhos. Seremos totalizados no caos. Nós mesmos seremos um inferno. Estaremos mas nós seremos o inferno. É em nós que vai estar o verme que nunca morre, a chama que nunca apaga, a escuridão sem fim. Não é um ambiente assim, simplesmente somos nós vamos ser um inferno no inferno. No entanto, nenhum de nós jamais teve e nunca terá o relacionamento que o pai tem com o filho. Mesmo assim, quando perdemos totalmente esse relacionamento para sempre, é esse inferno. Isso porque os homens já nasceram
grande parte separados de Deus. Mas como eles têm alguma coisa de Deus, quando isso for tirado, será isso. Como eu disse, então, no entanto, nenhum de nós jamais teve e nunca terá um relacionamento como o pai teve com o filho. Como resultado, Jesus experimentou lá a perda de algo inimaginável para nós. A maldição tem proporções infinitas no seu ser infinito. Então ele experimentou a maldição de uma forma, tanto quanto ele a sentia, eterna, já que o objeto do amor perdido era eterno. Nós podemos dizer então que o inferno foi um inferno infinitamente maior do que todos os nossos infernos nessa sala somados e todos os infernos dos 7 bilhões de pessoas, se todas fossem lançadas no inferno hoje. Mesmo um homem que já nasceu alienado, filho da ira, vai desmoronar de horror sem fim, quando finalmente Deus virá completamente sua face para ele e abandoná-lo. Mesmo um homem que nunca amou Deus e que não percebe que suas alegrias ainda nesse mundo, suas percepções agradáveis, todas estão fluindo de Deus, mesmo esse homem que em sua maior parte é alienado de Deus, vai conhecer o horror final quando Deus se retirar. Toda a sua luz e for só ira infinita sobre ele. Mas Jesus Cristo sempre falava sobre o Pai, Pai Santo, Pai Bendito. Somente uma vez ele chama o Pai de Deus, na cruz, quando ele perdeu o Pai. É a única vez que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez que ele não chama o Pai de Pai. Então a segunda coisa que nos diz é que ele experimentou isso. E aqui está a terceira coisa que nos diz, e é por isso que é ultrajante, é a chave do texto, não é? Porque diria que ele não foi apenas punido pelo pecado, mas se tornou pecado em nosso lugar. Porque diria que ele não apenas recebeu a maldição, mas se tornou a maldição. Porque você vê as proporções que essas coisas têm quando diz respeito à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que significa a palavra? Aqui está a resposta rápida. Não pode significar que ele realmente se tornou pecador na cruz. É óbvio, não é? Ele se tornou egoísta na cruz. Se tornou orgulhoso. Ele se tornou rebelde. Ele amou as trevas. Ele realmente se tornou escuridão na cruz? Claro que não. Quando o ladrão se virou para ele e disse: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no seu reino, ele não disse: eu quero que você apodreça no inferno, com amargura. Não, não é? Ele era o mesmo. Bem, então como Paulo pode dizer, 2 vezes ele se tornou pecado. Ele se tornou uma maldição. E não apenas ele foi amaldiçoado, ele se tornou. A resposta é que ele se tornou legalmente. A resposta é que ele foi tratado como se ele fosse um blasfemador. Ele foi tratado como se ele fosse Pedro, o negador. Ele foi tratado como se ele fosse os discípulos covardes que abandonam o seu mestre. Ele foi tratado como se fosse Moisés, o covarde.
Ele foi tratado como se fosse a Davi, o adúltero. Ele foi tratado como se fosse todas essas coisas terríveis. Por que é tão radical? Veja, isso é mais do que dizer que ele recebeu a punição por nós. Porque isso diz apenas isso, mas você sabe o que significa quando Deus finalmente então leva os eleitos pelos quais ele morreu, não é? O que aconteceu? Se ele simplesmente estivesse assim, não é? Recebendo a punição, você ganharia apenas perdão. Isso seria tudo. Ele recebeu a condenação e você o perdão. Provavelmente o cristão comum pensa que é isso que você recebe, porque grande parte dos cristãos não conhecem mais o Evangelho. Mas você sabe o que significa? Isso significa que a pressão ainda está ativa. Isso significa que você estragou tudo e agora você está sempre precisando de perdão, num sentido em que tudo pode acabar mal. Porque só receber perdão pessoas como nós não nos ajuda muito, não é? Agora você voltou, se tornou melhor, e então você vai tentar equilibrar as coisas, agora que você foi perdoado, como alguém que estava na cadeia e foi perdoado e solto. E talvez quando você estragar tudo, então você volte a Deus para obter perdão novamente, depois volta. E você é ligado e desligado. Quando você é desligado, você é amaldiçoado, amaldiçoado, abençoado, amaldiçoado. As pessoas estão sempre dentro e fora da comunhão. Ele me ama, ele não me ama. Sou bendito e maldito, bendito e maldito. Se é verdade que ele se tornou uma maldição, que ele se tornou pecado, o que significa quando os dois lugares dizem isso? Em Gálatas 3 diz, ele se tornou a maldição para que pudéssemos receber a bênção. O que significa quando diz, ele foi feito pecado para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Não pode significar no minuto em que você acredita que se torna realmente justo, assim como no minuto em que ele estava morrendo na cruz, ele se tornou realmente perverso, porque no minuto que você crê, você não se torna justo de verdade, nem quando ele recebeu a maldição, ele se tornou perverso. Isso significa que Deus tratou ele como se ele fosse absolutamente mau, sem que ele fosse. Ele não acabou de ser amaldiçoado, ele se tornou uma maldição. Deus tratou ele como se ele fosse o próprio mal. E Deus odeia o mal, e Deus derrama ira infinita sobre o mal. Deus não pode contemplar o mal. Deus o tratou como se ele fosse o próprio mal. Por outro lado, significa no momento em que você foi levado a ele, você foi tratado como se fosse o próprio bem. Na cruz o que aconteceu foi que ele foi tratado legalmente como pecado, como o próprio mal, que só pode receber uma única coisa de maneira infinita de Deus, sendo ele aquele objeto. Você vê que quando você se torna realmente filho de Deus, não recebe apenas perdão, você não é colocado em liberdade condicional. Agora não há mais nenhuma maldição, nenhuma condenação. Você é tratado como absolutamente santo. Você pode dizer, mas eu não sou. Mas ele não era.
o mal, mas foi tratado assim. Agora aqui está o que você precisa entender. Quando você olha para Satanás tentando Jesus no deserto, o que ele procura? O que ele faz o tempo todo? Ele não tenta fazer Jesus voltar para o céu. Ele diz, eu não quero você na terra. Ele diz, transforma essas pedras em pão. O que ele está dizendo é o seguinte, use o seu poder divino. Não venha viver uma vida humana normal. Não viva uma vida humana normal. Por que Jesus estava vivendo uma vida humana normal? Porque ele veio aqui e não usou o seu poder divino, mas sofreu e obedeceu. Sempre, todas as coisas que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo. Ele nunca usou as suas prerrogativas divinas. Por que ele foi batizado? Ele vem a João Batista e diz, me batize. E João disse, espera um minuto, eu não posso batizar você. Você que tem que me batizar. E Jesus disse, é necessário que se cumpra toda a justiça. Toda. O que significa? João Batista não percebe que ele veio não para ser um exemplo, mas para ser o substituto de todos aqueles que o Pai deu a ele. Jesus Cristo não veio nos salvar dizendo, seja como eu, viva como eu, faça como eu. Jesus Cristo veio a se tornar nós, e lá na cruz se tornar nós completamente. E toda essa concentração de mal fez Deus tratar ele como o próprio mal, a própria maldição. Ele diz, batize-me, porque é isso que todo homem deve fazer. Não é que todo homem faz, mas que deve. Então ele entra e vive a vida perfeita, ele é o único que realmente obedece a tudo. E a Bíblia diz, como você vê Paulo dizendo, o homem que essas coisas fizer, por elas viverá. Ele é o único homem que fez essas coisas, ele amava a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua mente. Ele nunca teve um pensamento que contrariou essa realidade. Ele amava o próximo como a si mesmo, ele foi batizado. Ele fez tudo, e Satanás está tentando desesperadamente fazê-lo ser como qualquer outro fundador de qualquer outra religião. Satanás não tem problema se Jesus fosse mais alguém que, em vez de ser um substituto perfeito, fosse alguém que ensinasse as pessoas como resolver as coisas. Em outras palavras, não venha viver como ser humano, não venha se identificar com eles, não faça isso. Ele diz, vem e ensine, pregue os seus sermões, venha e seja um exemplo, mas não venha e seja um substituto, porque Satanás sabe que nós estamos presos. Se Jesus Cristo é um exemplo, tudo o que sempre ele vai fazer quanto mais mesmo nós o admirarmos, é ficarmos mais afundados na feiura que nós somos perto dele. Se Jesus Cristo é um substituto, podemos estar totalmente e absolutamente confiantes diante da face do Pai. Você tem passado por algum sofrimento ultimamente? Aconteceu coisas ruins com você? Você está começando a dizer, eu acho que não... Acho que se eu estivesse vivendo para Deus, isso não estaria acontecendo comigo. Eu não devo estar vivendo direito, Deus está irado contra mim, isso é ira. Então, porque você, nessa hora que pensa assim, você está tratando Jesus como um exemplo, e não como um substituto que ele é. Em outras palavras, você não está agindo conforme o Evangelho, como se Deus olhasse para você e dissesse, você é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Tudo aconteceu com Jesus, está tudo em Jesus, mas você está agindo como se ele fosse não feito maldição e pecado. Essa é a razão pela qual sempre temos os problemas que enfrentamos. Achamos que tudo que Jesus fez foi nos ensinar a viver.
ou tudo que Jesus fez foi nos perdoar. Ele nos ensinou a viver e nos perdoou. Mas isso não é verdade. Porque se tudo que ele fizesse era nos ensinar a viver e nos perdoar pelos nossos erros, nós estaremos com a mesma agonia amanhã. Ele nos deu a sua justiça. Lutero disse: meu nome é pecado, meu sobrenome é pecado. E é por isso que ele foi feito pecado. Significa que Deus tratou ele como se ele fosse absolutamente mal, de tal maneira que ele fosse visto como a própria maldade. Ele não acabou de ser amaldiçoado, ele se tornou a própria maldição pela concentração do mal absoluto. Deus o tratou como se ele fosse o próprio mal, a reação do ser perfeito e santo de Deus quando está diante do próprio mal. Então foi isso. Por outro lado, deve significar que no momento em que você realmente está em Cristo, você não recebe perdão, você recebe, mas você é tratado como a justiça de Deus. Ele nos deu sua justiça, ele nos deu o nome dele, ele nos deu um Deus que diz: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você pode dizer: isso é muito grande, mas foi porque foi assim que ele foi tratado, mesmo sendo quem ele era. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus e que diz, e que a voz do céu, né, disse: tu és o meu filho amado, em quem eu estou totalmente satisfeito. Esse mesmo Espírito cai finalmente sobre nós, e o amor de Deus é derramado em nossos corações. Esse é o princípio. Não recebemos só perdão e exemplo. Nossos problemas surgem porque esquecemos a natureza radical da cruz. Não é apenas perdão, e certamente não é apenas exemplo, é a perfeita justiça de Cristo em nós, quando Deus olha para nós, como ele olhou para o seu filho como próprio mal, quando olhou para ele. Há cristãos dispostos a dizer: eu estou perdoado. Então eles simplesmente acham que vão tentar viver o seu melhor. Eles meio que voltam à liberdade condicional e estão constantemente se sentindo como: hoje eu não fiz um bom trabalho, Deus está... preciso fazer um trabalho melhor amanhã para compensar o hoje. Depois há cristãos que vivem com essa transparência e confiança do apóstolo Paulo. Eles estão realmente diante de Deus. Paulo disse: não tendo nenhuma justiça que provém da lei, mas querendo unicamente a justiça que vem de Cristo. Ele não tem medo de que Deus o castigue nunca. Ele pode sofrer agora, ele pode passar por aflições, pode ter espinho. Ele nunca acha que aquilo é a ira de Deus, é a maldição, é o abandono de Deus. Ele pode ter câncer, ele pode ser assassinado. Ele nunca acha que aquilo está acontecendo por causa disso. Eles nem sempre percebem algo que dá errado em suas vidas, como: meu Deus, Deus está me abandonando, está me punindo. Eles podem semear suas lágrimas, eles podem ver Deus como Ele é o seu treinador, seu pai, seu médico, não é? Porque eles entendem que a autossubstituição de Jesus foi o que aconteceu na cruz. E aqui está uma ótima citação de John Stott sobre a passagem. O conceito de substituição está, portanto, no coração do pecado e da salvação. Essa é a essência do Evangelho.
Porque a essência do pecado é o homem se substituindo a Deus, enquanto a essência da salvação é Deus substituindo o homem. O homem se afirma contra Deus e se coloca onde somente Deus merece estar. Deus se sacrifica pelo homem e se coloca onde apenas o homem merece estar. O homem reivindica prerrogativas que pertencem somente a Deus. Deus aceita as penalidades que pertencem apenas ao homem. É isso, não é? Há um lugar em Lucas onde Jesus mostra aos seus discípulos como dá a eles poder para pregar, expulsar demônios. Eles vão e eles voltam e eles estão totalmente cheios de júbilo. E por quê? Porque até os demônios se sujeitaram. Foi incrível o nosso ministério que nós fizemos. E Jesus responde assim: não se alegrem, porque os demônios se sujeitaram a vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Você sabe o que ele está dizendo? Ele diz: a essência do poder, da alegria, não é você ter tido um dia ótimo. Porque se você achar isso, e essa for a sua alegria, quando você não tiver um dia ótimo, você não vai ter essa alegria. Ele diz: você terá dias ruins amanhã, Pedro. O que vai te sustentar não é essa alegria. Amanhã você vai fracassar. Jesus diz: olha, você teve um bom dia. Não se atreva a fazer isso a base da sua alegria. Você pregou o evangelho, você aconteceu aquilo. Não faça disso a base da sua alegria. Não é? Isso é uma mandamento. Não se alegre em simples, não faça da base da sua alegria em seguir o meu exemplo. Porque haverá dias que você vai falhar miseravelmente. O que ele está dizendo? Não se orgulhe. Isso não significa que você não pode ser feliz por, óbvio, fazer as coisas que honram a Deus no mundo. Claro que você deve estar. Se você faz algo por Ele que o glorifica, é tudo que você quer. Mas ele está dizendo: não faça disso a base da sua alegria. Ele diz: aqui está a base, aqui está a linha de fundo, aqui está o alicerce, aqui está o fundamento da sua alegria. Seus nomes estão escritos nos céus com o meu sangue. Esse teu bom dia não te salvaria, e nem vai se repetir sempre. Se alegre porque você está numa aliança comigo, porque eu sofri as maldições da aliança. Faça disso a base, o alicerce. Que seus nomes estão escritos no meu peitoral, como sumo sacerdote, à direita do Pai. Que eu entrei com o sangue da propiciação no Santo dos Santos, por vocês. Jesus Cristo, como Ele está diante do Pai, de tal maneira que quando Ele olha para você, Ele vê a minha justiça, a minha perfeição, a minha beleza, e Ele diz para você: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa é a base da sua alegria. Em outras palavras, regozije-se no status que estar aliançado comigo deu a vocês para sempre. Alegre-se em quem você é em Cristo, não no que você faz, mesmo por Cristo. O que você faz por Cristo deve causar alegria, mas não deve ser a base da sua alegria. A base que vai te sustentar você todos os dias é que você está em Cristo, é quem você é em Cristo. Seja muito, muito, muito cuidadoso em aproveitar
toda a sua alegria ou tristeza, ou tirar a sua própria identidade através da realização, mesmo quando elas parecem tão espirituais como eles, os demônios. Nunca tire a sua identidade ou realização do seu ministério, de quanto você orou. Todas são coisas maravilhosas, mas não são a base, não são a base. Só eu sou o substituto. Reconheça o que ele fez. Essa é a razão pela qual Paulo pode dizer que só se gloriava na cruz. Longe esteja de mim me gloriar o que no meu ministério, nas minhas pregações, que eu apanho de cidade em cidade. Longe esteja de mim me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz torna tudo supérfluo. Nada mais tem poder sobre você. Se ninguém aceitar o evangelho com você pregando, será supérfluo. Se muitos aceitarem, ótimo, vou me alegrar. Mas não, você é a base da minha alegria. Se eu ficar preso numa ilhazinha chamada Patmos, sem poder fazer nada, ou ficar 4, 5 anos preso como Paulo na cadeia, eu ainda vou estar com a alegria lá. Ela não fluía do seu ministério. Quando nós vamos à mesa do Senhor agora, o que estamos fazendo? Estamos voltando e dizendo: é a cruz. Você se tornou maldição. Você foi quebrado, partido como a aliança exigia, a maldição da aliança. Você foi derramado para que eu fosse inteiro para sempre. Esse é o significado do evangelho. Não se alegre porque você teve um bom dia, nem mesmo no seu ministério. Não faça disso a base da sua alegria. Alegre-se porque você está em Cristo. E isso é o que faz toda a diferença. Ele foi feito maldição para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar.